Olá, meu nome é Sheila e sou estudante do curso de Letras e Espanhol da Unemate. Estou aqui junto com a Heloísa nesse estágio de Língua Portuguesa e Literatura e hoje nós vamos abordar sobre o tema da aula hoje que será abordado é variação linguística. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês alunos, vocês sabem o que significam essas palavras? Variação linguística? Você já ouviu falar alguma coisa a respeito? Você sabe o que é variação? E aí, o que vocês me dizem? Sim, variação é uma mudança, algo diferente, que varia. E linguística, variação linguística. O que é para vocês variação linguística? Já ouviram falar sobre isso? Sim, várias línguas diferentes. Uma mesma língua que pode ter várias formas de ser dita. Sim, é mais ou menos isso mesmo. E para iniciar esse nosso bate-papo hoje sobre as variações linguísticas, eu trouxe para vocês uma música que a cantora é Elis Regina, mas quem escreveu essa música, o seu compositor é Adoniran Barbosa. A música se chama Tiro ao Álvaro. Então vou passar para vocês ouvirem e agorinha nós vamos conversar sobre o que vocês acharam dessa música e se tem alguma coisa a ver com essa variação linguística aí que eu tô falando com vocês. E aí, agora que vocês já escutaram essa música tem alguma coisa a ver com variação linguística? Vocês observaram alguma coisa diferente nas palavras que foram ditas nessa música? O que vocês acharam? Essa linguagem usada nessa música geralmente é usada por quais pessoas? Ou qual grupo social? Sim, realmente essa música tem já uma variação linguística. E a Heloísa vai começar falando com vocês sobre os tipos de variação linguística. Boa noite, alunos. Eu sou a estagiária Heloísa, de Língua Portuguesa, e eu vou explicar um pouco para vocês sobre a variação linguística. A nossa língua portuguesa é uma língua só, mas é como se ela fosse várias línguas em uma língua mãe. Por exemplo, lá no Nordeste é falada a língua portuguesa, mas é como se fosse uma língua totalmente diferente do que é falado no Sul. A mesma língua em formas diferentes. E essa variação linguística, ela é separada em alguns tópicos. Então ela é dividida em variação histórica. O que seria essa variação histórica? É a variação que acontece na língua no decorrer do tempo que vai passando. Um exemplo muito claro disso é a palavra você. A palavra você, antigamente, era vossa mercê. Com o tempo ela foi evoluindo, ficando mais fácil, e se transformou com o tempo em você, que aconteceu com várias outras palavras também. Também existe a variação social. O que seria essa variação? É de grupos sociais, um grupo para o outro. Por exemplo, o grupo social dos médicos tem um linguajar que nós, leigos que não fizemos a medicina, não conhecemos. Tem vários termos lá que só eles mesmos entendem e que a gente entende de outra forma, né? Também o grupo dos advogados, dos surfistas, dos roqueiros, todos têm uma certa linguagem, né? Vocês, alunos que estão me escutando, pensem aí em algum exemplo de
Gíria que vocês falam só entre os seus amigos e que só vocês entendem. Isso é um tipo de variação social. Uma outra variação também existente é a regional, que é a que eu citei lá no começo, de região para região. Por exemplo, a palavra mandioca. Ela é um exemplo muito claro dessa variação, porque em certas regiões ela é chamada de mandioca, em outras macaxeira, em outras aipim. Todas essas palavras para designar a um mesmo substantivo. E por último, mas não menos importante, nós temos também a variação de estilo. O que seria essa variação? E essas variações de estilo envolvem dois tipos de linguagem: a linguagem formal e a linguagem informal. O que é a linguagem formal? A linguagem formal é aquela, como que eu vou falar assim, aquela que tem nas gramáticas, nos livros literários, aqueles livros literários que usam mesmo essa norma culta. Então, essa linguagem formal, que é usada nas universidades, em palestras, congressos, em reuniões empresariais, é como que eu vou falar, a língua padrão, a forma correta, né, de usar a linguagem. E a linguagem informal, que não quer dizer que a gente não pode usar, mas ela existe. A linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Quando que a gente usa essa linguagem e qual que é essa linguagem? É uma linguagem que a gente usa em locais informais, por exemplo, em casa, com a família, numa conversa do WhatsApp, em reuniões familiares, em encontro com os amigos. Essa linguagem informal não tem aquela preocupação com a regra culta, com a concordância das palavras. Por exemplo, eu vou dizer, eu vou pra praia. Opa, olha aí, eu vou pra praia. Claramente é uma linguagem informal. Quer dizer que eu não posso falar isso? Não, posso falar. Mas se eu fosse escrever uma redação para o Enem, eu nunca poderia escrever essa forma. Eu teria que escrever, eu vou para a praia. E aí, o que acontece? Essa linguagem informal, desses diferentes estilos, pode gerar uma coisa muito ruim, que é o preconceito linguístico. Por exemplo, vai que aqui na sala alguém fala uma palavra errada. Por exemplo, alguém está falando, minha mãe fez pão de queijo e usou porvilho. Eu falei, peraí. Alguém já começa a rir, ele falou porvilho. Eita, isso aí não pode acontecer. Por quê? Isso é um preconceito linguístico. Porque é uma forma de falar. Não quer dizer que a pessoa não possa falar assim, só que tem locais que a pessoa usa essa linguagem e tem locais que ela não usa. Mas se alguém, por exemplo, usar uma linguagem informal num local que não deveria, vamos supor que alguém na faculdade usa uma palavra assim, ninguém pode rir, ninguém pode criticar essa pessoa, porque isso é um preconceito linguístico. Isso é algo muito errado. Porque vai que a pessoa aprendeu assim, né? A falar essa palavra dessa forma e talvez nem sabe como fala corretamente. Então a gente tem que respeitar e ter paciência e não achar que essa pessoa é menos importante só porque ela não sabe falar a língua formal. Quem nunca falou uma palavra errada, não é verdade? Quem nunca, né? Por exemplo, a palavra iogurte. Iogurte é a palavra correta, mas tem muitas pessoas que falam iogurte e sem saber que é errado. Por exemplo, a palavra besouro. Muitas pessoas conhecem esse bichinho como besouro e a pessoa não sabe que está errado. Então, se alguém falar besouro, eu não posso sorrir, eu não posso criticar essa pessoa, eu tenho que respeitar, porque ela não aprendeu que é besouro. Ou talvez ela tá em casa, tá lá tranquila, lá na família, e não tem a necessidade de falar besouro, bebedouro, né? Então tem o local adequado para usar esse tipo de linguagem.
agora eu e a Heloísa vamos fazer um sorteio. Não, aliás, primeiro vamos dividir a turma em 4 grupos. Por que 4 grupos? Porque são 4 tipos de variações linguísticas. Cada grupo vai ficar responsável por uma variação linguística. Então, vamos numerar os alunos de 1 a 4, né? A Heloísa vai contando aí de 1 a 4 todos os alunos. E aí agora todos que têm o número 1 vão ficar responsáveis pelas... Deixa eu ver aqui qual que é a primeira aqui no sorteio. Estou sorteando, tá? Aqui. Primeiro, todos que ficaram com o número 1 vão ficar responsáveis das variações geográficas. Guarda aí que eu vou explicar agorinha o que vocês têm que fazer. Todos que ficaram com o número 2, variações linguísticas históricas. Todos que ficaram com o número 3, variações linguísticas sociais, de grupos sociais. E todos que ficaram com o número 4, de estilo. O que é o trabalho que vocês vão ter que fazer? Vocês terão 40 minutos para pegar o computador ou o celular de vocês. E aí vocês vão pesquisar mais sobre essas variações. Depois que o grupo fizer essa pesquisa, vocês vão fazer ou um cartaz ou vocês vão digitar e fazer slides para apresentar para a turma, tá? Toda a sala vai ver a apresentação de vocês. Em seguida, depois que vocês preparar esse material para apresentação, vocês vão ter 2 formas de finalizar o trabalho. A primeira opção de finalizar o trabalho é vocês fazerem um diálogo mostrando essa variação linguística que o grupo de vocês ficou, né? O sorteio aí. Essa é a primeira opção, fazer um diálogo. Então, essas pessoas aí do grupo vão fazer um diálogo demonstrando essa variação. Ou, se não for o diálogo, pode ser a apresentação de um poema ou paródia que vocês vão criar também. Então, vocês podem criar um texto poético com rimas, versos e estrofes, demonstrando as características dessa variação linguística, ou uma paródia. Pega uma música conhecida, um refrão aí que todo mundo sabe e coloca essas características da variação linguística aí nessa música que vocês vão criar. Aí essa apresentação que vocês vão fazer, vocês têm 40 minutos só. Pode ser ao vivo aqui para nós, ou vocês podem pegar o celular e gravar um vídeo e passar aqui no Data Show para nós, ok? Então, 40 minutos para vocês prepararem, ensaiarem, gravarem, e depois da apresentação, vocês terão 30 minutos para fazer a apresentação. Os 4 grupos, ok? E no finalzinho nós vamos fazer a chamada.